Desejando uma boa tarde a todos e havendo quórum legal, declaro aberta na modalidade telepresencial a 10ª sessão ordinária da primeira Câmara Especial, realizada em conformidade com a Resolução 1124 de 2020, com a presença dos ilustres conselheiros substitutos Letícia Ramos e Roberto Loureiro. Registro também a presença do ilustre senhor conselheiro substituto Alexandre Mariotti e a procuradora do Ministério Público de Contas, Daniela Ventoniaso. Saúdo os senhores advogados, administradores, servidores e o público que nos assiste pelo canal do TCE no YouTube ou através do portal deste tribunal. Saúdo a equipe que assessora essa sessão, a secretária Andréa Fátima do Nascimento, e o responsável pela sala virtual, oficial de controle externo, Eduardo Prado de Albuquerque. Eu estou colocando em discussão a ata da 9ª sessão desta primeira Câmara Especial, realizada em 12 de junho de 2023, ficando assegurado aos senhores conselheiros substitutos, nos termos regimentais, o prazo de 48 horas para apresentarem por escrito ressalvas. Está em votação a referida ata, está aprovada. Pergunto agora aos conselheiros substitutos se existe algum processo a ser retirado de pauta. Doutora Letícia. Boa tarde, conselheira Heloísa Pitinini, uma saudação pela condição dos trabalhos dessa sessão, os cumprimentos ao doutor Roberto Loureiro, ao doutor Alexandre Mariotti, também minha saudação à doutora Daniela Toniaso, representante do Ministério Público de Contas, em nome da secretária Andréa Nascimento, meus cumprimentos a todos aqueles que permitem a realização desta sessão e também aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação do TCE. Eu mantenho a pauta, senhora presidente. Doutor Roberto. Cumprimento a doutora Heloísa Pitinini, doutora Letícia Ramos, doutor Alexandre Mariotti, procuradora Daniela Toniaso, secretária Andréa Nascimento e demais servidores e a todos que nos acompanham. Eu mantenho a pauta. Doutor Mariotti. Senhora presidente, conselheira Heloísa Pitinini, a quem saúdo pela direção dos trabalhos nessa tarde, saudando também a colega conselheira substituta Letícia Ramos e o colega conselheiro substituto Roberto Loureiro, bem como a procuradora do Ministério Público de Contas, Daniela Toniaso. Ainda na pessoa da secretária Andréa Nascimento, todos os servidores que permitem que a sessão se realize e eventual audiência que esteja nos acompanhando. Eu não tenho pauta e estou como suplente na sessão de hoje. Perfeito. Passamos então agora à apreciação dos processos constantes da pauta desta sessão. Concedo a palavra à conselheira substituta, doutora Letícia Ramos, para o relato da sua pauta. Obrigada, senhora presidente. Eu passo ao primeiro item da minha pauta, o processo 2.0.220.0, contas ordinárias do Consórcio de Saúde Intermunicipal. Neste processo, como trata-se de gestor na condição de prefeito municipal e em virtude dos julgamentos dos recursos extraordinários 848, 826 e 729 e 744 do STF, o voto dessa relatora é por sobrestar o presente processo até o julgamento definitivo do processo 12.346.0.223, em que se discute a competência desse tribunal para julgar as contas de gestores, também investidos em mandato de chefe do Executivo Municipal. Este é o voto, senhores julgadores. Eu coloco a matéria em discussão, em votação, como voto do doutor Roberto. Acompanho o voto da relatora. Igualmente acompanho o voto da relatora e está aprovado por unanimidade. Passo ao próximo item, é o processo 739.0.221, contas ordinárias da Câmara Municipal de Novo Cabrais, contas de 2020. Neste processo foram verificadas inconformidades no que diz respeito aos valores... Só um instante. Dos valores restituíveis, constata-se que não foram utilizados os códigos de recursos vinculados. Também do sistema Listacom, foi verificado que as remessas de informações de licitações de contratos não foram efetuadas
conforme as normativas da Casa, e, por fim, a pesquisa da Lei das Ouvidorias também evidenciou informações, requisitos que não estão sendo atendidos pelo órgão. O parecer do Ministério Público de Contas manifesta-se por regularidade de conta com ressalvas do gestor, bem como recomendação ao atual administrador. O voto deste processo, como dos demais, foram disponibilizados aos demais julgadores com antecedência, de modo que farei o relato sucinto de cada um desses processos, me colocando à disposição para alguma dúvida que surgir. E neste processo, quanto à gestão do senhor Délcio Maus, administrador do Legislativo no exercício de 2020, meu voto é por julgar regulares com ressalvas suas contas, e quanto comandos à origem, por determinar que adote providências a respeito da falha do item 4.2.1 do relatório de contas ordinárias, e determinar que sejam cadastradas as licitações e contratos conforme as normativas desta Casa. E, por fim, recomendar que cumpra a totalidade das exigências da Lei das Ouvidorias. Por fim, a remessa dos autos à supervisão competente para a aplicação dos consectários decorrentes desta decisão. Este é o voto, senhores julgadores. Eu coloco a matéria em discussão, em votação. Como vota o doutor Roberto? Acompanho a relatora. Da mesma forma, acompanho, está aprovado a unanimidade o voto da relatora. Passo ao terceiro item, é o processo 407.0221.4, contas ordinárias do exercício de 2021, da Câmara Municipal de Arroio dos Ratos. Neste processo foram verificadas duas inconformidades no que diz respeito ao sistema Licitacom, não alimentado conforme as normativas da Casa, e da pesquisa da Lei das Ouvidorias também evidenciou requisitos não atendidos pelo órgão. O parecer do Ministério Público de Contas manifesta-se por imposição de multa, regularidade de contas com ressalvas da administradora, bem como recomendação ao atual gestor para que corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos. E o voto deste processo quanto à gestão da senhora Maria Helena Menezes Silveira, julgar regulares com ressalvas suas contas, quanto aos comandos à origem, por determinar que sejam cadastradas as licitações e contratos no sistema Licitacom em conformidade com os atos normativos que regem a matéria, recomendar que se cumpra a totalidade das exigências da Lei das Ouvidorias. E, por fim, a remessa dos autos à supervisão competente para os consectários decorrentes desta decisão. Este é o voto, senhores julgadores. Eu coloco a matéria em discussão, em votação. Doutor Roberto, como vota? Acompanho o voto da relatora. Também de acordo com o voto da relatora, que está aprovado a unanimidade. Passo ao próximo item, é o processo 504.0221.4, contas ordinárias do exercício de 21, da Fundação Hospitalar São José de Cambará do Sul. Neste processo foram evidenciadas inconformidades relacionadas à BLM, as remessas das normas a este banco de dados não foram efetuadas conforme as normativas que regem a matéria. Também o sistema Licitacom, as remessas foram efetuadas em desacordo com a instrução que trata a matéria. E também foi verificada a inconformidade no que diz respeito a estorno de empenhos de contribuições previdenciárias patronais. O exame das despesas empenhadas e liquidadas no exercício de 21 evidenciou estorno na anulação de empenhos de contribuições patronais devidas, cujos valores não foram computados na apuração automatizada do índice de gastos com pessoal. O Ministério Público de Contas manifestou-se por imposição de multa, regularidade de contas com ressalvas da administradora e recomendação ao atual administrador para que corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos. E o voto deste processo segue no seguinte sentido: quanto à gestão dos senhores Leonardo da Rosa e Angelita Mara Gonçalves, administradores da Fundação no exercício de 2021, por julgar regulares com ressalva suas contas,
quanto aos comandos à origem, por determinar que proceda a remessa das normas da BLM, evitando a recorrência da falha identificada no relatório de contas ordinárias, determinar que sejam cadastradas as licitações e contratos no sistema Listacom em cumprimento às normas desta Corte, determinar que adote medidas preventivas para evitar a reiteração da falha descrita no item 4.11 do relatório de contas ordinárias, e pela remessa dos autos à supervisão competente. Este é o voto, senhores julgadores. Eu coloco a matéria em discussão, em votação. Como vota o doutor Roberto? Com a relatora. Também voto com a relatora, de forma que o voto está acolhido à unanimidade. O próximo item é o processo 589.0221.2, contas ordinárias do exercício de 21 da Câmara Municipal de Cerro Grande. Neste processo foram evidenciadas falhas no que diz respeito à base de legislação municipal, também efetuada em desacordo com as normativas da Casa. O sistema Listacom também evidenciou a alimentação feita em desacordo com as normas. Com relação à terceirização não computadas como despesa de pessoal, em análise das despesas de 2021, foi verificada a situação que caracteriza a terceirização de serviços. Deste modo, consiga-se que não foi efetuada a adequada contabilização dessa terceirização. Com relação à pesquisa da Lei de Acesso à Informação, também vários quesitos não foram atendidos pelo órgão. E a pesquisa da Lei das Ouvidorias também evidenciou quesitos não cumpridos pelo órgão com relação à Lei 13.460. de 2017. O parecer do Ministério Público de Contas manifesta-se por regularidade de contas com ressalvas do administrador, bem como recomendação ao atual gestor para que evite a reincidência dos apontes criticados nos autos. E o voto deste processo quanto à gestão do senhor Lúcio Laval, administrador do Legislativo de Cerro Grande, por julgar regulares com ressalvas suas contas, afastar a inconformidade contida no item 5.11 do relatório de contas ordinárias, quanto aos comandos à origem, por determinar que proceda a remessa das normas à BLM, evitando a recorrência da falha do item 3.14 do relatório, determinar que sejam cadastradas as licitações e contratos no sistema Listacom em cumprimento às normas que regem a matéria, recomendar que adote medidas preventivas para evitar a reiteração da falha descrita no item 4.12, recomendar que atue no sentido de manter o portal de acesso à informação atualizado, munido das exigências previstas na lei, e recomendar que cumpra a totalidade das exigências da Lei das Ouvidorias. E, por fim, a remessa dos autos à supervisão competente. Este é o voto, senhores julgadores. Estou colocando a matéria em discussão, em votação. Doutor Roberto, como vota? Voto acompanhando a relatora. Da mesma forma, voto acolhido à unanimidade. Passo ao próximo item, processo 14.17.0221.3, contas ordinárias de 2021 da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul. Neste processo foram evidenciadas inconformidades do sistema da alimentação ao sistema da BLM, realizado em desacordo com as normativas da Casa. O sistema Listacom também evidenciou inconformidades, não atendimento de alguns tanto contratos quanto licitações não foram alimentados na base, e da pesquisa da Lei de Acesso à Informação também evidenciou quesitos que não estão sendo cumpridos pelo órgão. O parecer do Ministério Público de Contas manifesta por imposição de multa, regularidade de contas com ressalvas do administrador, bem como recomendação ao atual gestor, para que evite a reincidência dos apontes criticados nos autos. E o voto deste processo, quanto à gestão do senhor Renato André Botti, julgar regulares com ressalvas suas contas, afastar a inconformidade contida no item 5.11 do relatório de contas ordinárias, quanto aos comandos à origem, por determinar que proceda a remessa das normas da BLM, evitando a recorrência da falha identificada no item 3.14 do relatório, determinar que sejam cadastradas as licitações e contratos no sistema Listacom, e recomendar que atue no sentido de manter o portal de acesso à informação atualizado.
e pela remessa dos autos à supervisão competente para a aplicação dos consecutários decorrentes desta decisão. Este é o voto, senhores jogadores. Estou colocando a matéria em discussão, em votação. Doutor Roberto, como vota? Acompanho o voto da relatora. Da mesma forma, acompanho e o voto está acolhido à unanimidade. E, por fim, eu passo ao último item, é o processo 11.814.00221.4, contas ordinárias do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Esteio e contas ordinárias de 2020. E neste processo foram verificadas inconformidades de atraso no relatório, nos envios do relatório de validação e encaminhamento, que não foram entregues de acordo com as normativas da casa. A base de legislação municipal, também as remessas a essa base não foram encaminhadas nos prazos estabelecidos. O sistema Listacom também evidenciou que não foram efetuadas as informações conforme as normativas que tratam a matéria. E, por fim, da contabilização das reservas matemáticas previdenciárias, o valor atual do plano de amortização do déficit atuarial previsto em lei está em desconformidade com o informado no demonstrativo de resultados de avaliação atuarial de 2021. O Ministério Público de Contas manifesta-se por imposição de multa ao gestor, contas regulares com ressalvas, bem como recomendação ao atual gestor para que evite a reincidência dos apontos criticados nos autos. E o voto deste processo quanto à gestão do senhor Gerson Luiz Cutrúnel, administrador do Instituto no exercício de 2020, julgar regulares com ressalvas suas contas, quanto aos comandos à origem, por recomendar que proceda a remessa de normas à BRM, evitando a recorrência da falha identificada no item 3.14, recomendar que sejam cadastradas as licitações e contratos de acordo com as normativas que tratam a matéria, recomendar que adote previdências a respeito da falha contida no item 4.41, a fim de corrigir e prevenir a ocorrência de situações futuras semelhantes, quanto aos comandos à DCF, cientificar o controle interno do município de Esteio, que acompanhe o cumprimento das recomendações sob pena de responsabilidade solidária. E, por fim, pela remessa dos autos à supervisão competente. Este é o voto, senhores jogadores. Estou colocando a matéria em discussão, em votação. Como vota doutor Roberto? Acompanho a relatora. Da mesma forma, acompanho a relatora e o voto está acolhido à unanimidade. E era a matéria que tinha a relatar para a tarde de hoje. Peço licença, porque irei participar de um evento aqui fora do Tribunal de Contas, e então peço licença para sair dessa sessão neste momento. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, doutora Letícia, e êxito na palestra a nos representar. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu convoco, então, o doutor Alexandre Mariotti para fazer parte do quórum desta sessão. E passo de imediato a palavra ao doutor Roberto para o relato dos processos da sua pauta. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento novamente a todos. Passo ao item 1. Processo 2631.0214.1, contas de gestão de Sérgio Luiz Duarte Zimmermann, administrador na Companhia Carris Porto Alegrense no exercício de 2014. Registro inicialmente que o presente processo estava sobrestado, aguardando julgamento definitivo da inspeção especial número 10.040.0215.1. Reativado o processo, o Ministério Público de Contas opina pela imputação de multa ao gestor, fixação de débito correspondente ao item 2.1.2 do relatório da auditoria, julgamento pela regularidade com ressalvas das contas e recomendação ao atual gestor para que corrija as falhas apontadas. Analisados os autos, estou votando por julgar regulares com ressalvas as contas de Sérgio Luiz Duarte Zimmermann, com fundamento no inciso 2º, artigo 84 do Regimento Interno, recomendar à atual administração que adote providências corretivas e preventivas a fim de evitar a repetição de falhas como as destacadas neste voto, itens 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 do relatório da auditoria, e item 2 do relatório geral de consolidação das contas nos termos expostos na fundamentação.
dar ciência do inteiro teor desse relatório e voto da decisão que vier a ser prolatada à Unidade Central de Controle Interno do município e remeter os autos de supervisão competente para aplicação dos consectários decorrentes desta decisão. É como estou votando. Estou colocando a matéria em discussão. Doutor Roberto, como fui a relatora dessa inspeção especial, eu gostaria de dar uma olhada no processo para poder me aprofundar de algumas questões que, inclusive, têm repercussão nessas contas. Então, eu estou pedindo vista dos autos. Pode prosseguir. Passo ao item 2. Processo 257.0220, hífen 9, contas ordinárias de Gerson Luiz de Antoni, Francisco de Paula Figueiredo, Leonardo Schmidt Machado e Rodrigo Emílio Guazelli Plada Mota. Administradores do Canoas Prev, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas, no exercício 2020. A parte dispositiva do voto é por julgar regulares as contas de Francisco de Paula Figueiredo e Leonardo Schmidt Machado, com fundamento no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno deste Tribunal. Julgar regulares com ressalvas as contas de Gerson Luiz de Antoni e Rodrigo Emílio Guazelli Plada Mota, com fundamento no inciso 2º do artigo 84 do Regimento Interno. Recomendar à atual administração que adote providências a fim de evitar atrasos no envio de informações ao sistema Listacom, item 3.1.4, e no encaminhamento do resultado da avaliação atuarial à Secretaria da Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência, item 4.2.1. Dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que vier a ser prolatada na Unidade Central do Controle Interno do município, remeter os autos à supervisão competente para aplicação dos consectários decorrentes desta decisão. É o voto. Estou colocando a matéria em discussão, em votação. Como vota a doutora Alexandre Mariotti? Acompanho o voto relator. Da mesma forma, acompanho. O voto está acolhido à unanimidade. Item 3, processo 1014.0221.2, contas ordinárias de Joel Antônio da Silva Gross e Maurício Alcides Saul, administradores da Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo, no exercício de 2021. Eu concluo o voto nos seguintes termos. Por julgar regulares as contas de Joel Antônio da Silva Gross, com fundamento no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, julgar regulares com ressalvas as contas de Maurício Alcides Saul, com fundamento no inciso 2º do artigo 84 do Regimento Interno, recomendar à atual administração da companhia que adote providências a fim de evitar a recorrência das falhas apontadas nos autos, item 3.1.1 e 3.1.4 do relatório de contas ordinárias, dar ciência do inteiro teor desse relatório e voto da decisão que vier a ser prolatada na Unidade Central de Controle Interno do município, remeter os autos à supervisão para aplicação dos consectários decorrentes. É o voto. Coloco a matéria em discussão, em votação. Como vota a doutora Alexandre? Com o relator. Da mesma forma, voto com o relator, razão pela qual está aprovado o voto à unanimidade. Item 4, processo 1182.0221.8, contas ordinárias de Eduardo Zorzi, presidente do Legislativo Municipal de Rondinha, no exercício de 2021. A parte dispositiva do voto é por julgar regulares, com ressalvas, as contas ordinárias do gestor, com fundamento no inciso 2º do artigo 84 do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à atual administração que adote providências a fim de evitar a recorrência das falhas apontadas nos autos, item 3.1.5 e 3.1.6 do relatório de contas ordinárias, dar ciência ao controle interno e remeter os autos à supervisão para aplicação dos consectários decorrentes. É como voto. Coloco a matéria em discussão, em votação. Como vota a doutora Alexandre? Com o relator. Da mesma forma com o relator, voto acolhido à unanimidade. Item 5, processo 1236.0221.8, contas ordinárias de Isabel Cristina da Cunha Álvares, administradora do Departamento de Água e Esgotos de Santana do Livramento, no exercício de 2021. O voto é por julgar regulares, com ressalva, as contas da administradora, com fundamento no inciso 2º do artigo 84 do Regimento Interno, recomendar à atual administração do departamento
que adote providências a fim de evitar novos atrasos no envio de dados ao Listacom, dar ciência do inteiro teor desse relatório e voto e da decisão que vier a ser platada à Unidade Central de Controle Interno do município e remeter os autos à supervisão. É como voto. Estou colocando a matéria em discussão, em votação. Doutor Alexandre, como vota? Acompanho o relator. Da mesma forma, acompanho o relator, voto acolhido à unanimidade. Item 6, processo 1288-0221-2, contas ordinárias de Sônia Terezinha dos Santos Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de São José do Hortêncio, no exercício de 2021. Passo a parte dispositiva, que é nos seguintes termos: julgar regulares, com ressalva, as contas da gestora, com fundamento no inciso 2º, artigo 84 do Regimento Interno desse Tribunal, recomendar à atual administração que mantenha seu portal atualizado e munido de todas as informações previstas na Lei Federal 12.527 de 2021, com atenção especial às listadas no item 5.1.1. Recomendar à atual administração da Câmara Municipal que adote providências a fim de evitar a recorrência da falha apontada no item 5.1.2, dar ciência ao controle interno do município e remeter os autos à supervisão competente para aplicação dos consectários decorrentes. É o voto. A matéria está em discussão, está em votação. Doutor Alexandre, como vota? Com o relator. Da mesma forma com o relator, voto acolhido à unanimidade. O item 7, processo 1348-0221-3, contas ordinárias de Jorge Barbosa de Souza, presidente da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul, no exercício de 2021. O voto é por julgar regulares com ressalvas as contas do gestor, com fundamento no inciso 2º, artigo 84 do Regimento Interno, recomendar à atual administração da Câmara Municipal que adote providências a fim de evitar a recorrência das falhas apontadas, itens 3.1.5 e 5.1.2, dar ciência do inteiro teor desse relatório e voto da decisão que vier a ser prolatada à Unidade Central do Controle Interno do município e remeter os autos à supervisão competente para a aplicação dos consectários decorrentes desta decisão nos termos regimentais. É o voto. Coloco a matéria em discussão, em votação. Doutor Alexandre, como vota? Com o relator. Da mesma forma, voto com o relator, acolhido o voto à unanimidade. Passo ao último item, processo 1403-0221-0, contas ordinárias de Valmor Luiz de Bona e Thiago Estival, gestores da Câmara Municipal de Taquarussu do Sul, no exercício de 2021. O voto por julgar regulares as contas ordinárias aqui houve um engano, que são 2 gestores, né? Exato. Eu tô aqui sem sem o original aqui. Eu vou retirar esse processo de pauta, é o último aqui, eu trago na próxima sessão para verificar melhor aqui que houve, na hora de fazer aqui o resumo, houve um equívoco. Então, eu estou retirando esse item 8 e trago na próxima sessão, senhora presidente. E aí, assim, concluí. Obrigado. Perfeito, doutor Roberto. Retirado de pauta, então, processo 1403-0221, contas ordinárias do Legislativo Municipal de Taquarussu do Sul. Encerrada a pauta do doutor Roberto, eu estou colocando a palavra à disposição dos conselheiros substitutos, da representante do Ministério Público de Contas e declarando encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 10 de julho do ano em curso, segunda-feira, às 14 horas.